especificar, amados, exatamente porque, na verdade, para os irmãos, isso, além de ser enfadonho, é desinteressante também. Mas uma coisa que eu quero mostrar para os irmãos é que a nossa igreja já tem um estatuto em japonês, com a assinatura de um japonês autorizado pelo governo para fazer documentos. Através desse estatuto, nós vamos registrar a nossa igreja no governo federal dessa nação. Só que se nós não fizemos ainda, porque o pastor Gessivar vai explicar sobre Shukyo Dantai e Shukyo Hodin, que é uma palavra que para muitos é estranha, mas é que Shukyo Dantai é como se fosse uma empresa, uma firma, uma pequena empresa. E o Shukyo Hodin é como se fosse uma igreja, um estabelecimento religioso que não paga imposto. E a igreja, para poder fazer o Shukyo Hodin, tem que ter muita documentação, entrar com advogado e pelo menos um imóvel no Japão pago, quitado. Mas nós já temos conta no banco aberta, já temos já está na prefeitura da cidade esse estatuto, e ele vai ser válido para todo o Japão. A gente, através de Hamamatsu, vai ter as ramificações da nossa igreja. Então, nós estamos procurando fazer tudo dentro da lei dos conformes que é necessário dentro dessa nação, tá bom? As 4 igrejas que nós temos, eu vou prestar um relatório agora sobre a igreja de Toyohashi. Nós praticamente reiniciamos nesse ano, né, de 2015, ali em Toyohashi, um novo prédio. E antes era a igreja latina, onde só era para hispanos. Mas como os hispanos ali são muito inconstantes, então às vezes ele vai, às vezes não. E muitas vezes nós tínhamos dificuldade porque o brasileiro não ia, porque não conseguia entender direito, pois o pastor falava um castelhano muito difícil, um espanhol muito difícil para eles entender. E é mais fácil para os hispanos entender o português quando a gente fala despacio, né? Habla despacio, entende, né, Richard? O Richard não entende espanhol. Ele já é brasileiro. Mas o relatório financeiro da igreja de Toyohashi, para a igreja saber, terminou o ano com um saldo positivo de 331.000 ienes, 331.914 ienes. Isso todos os meses, tudo que é feito tem as notas, todas as despesas que a igreja faz ficam registradas no livro caixa. Então os irmãos podem ficar tranquilos que está sendo administrada por pessoas que são capacitadas para isso, né? A igreja de Daito, no ano de 2015, tem meses que a igreja fica em vermelho, tem meses que a igreja fica no azul, quer dizer, tem meses que o que entra não dá para pagar o que sai. Mas porque tem o saldo que entrou, então a igreja cobre, né? Então, aqui nós temos a igreja de Daito. Toyohashi também teve vermelhos, né, meses vermelhos, que isso não entrou dízimo, que se o crente não dá o dízimo, não oferta, a igreja tem dificuldade. Se famílias viajam e saem da igreja, vão para outra,
lógico que a igreja vai ter dificuldade. Muita gente fala contra dízimo, contra oferta, mas amados, tudo que você está vendo aqui custa, não é verdade? E quem congrega, quem participa é que tem que estar ajudando. Então, nossa igreja não fala em dinheiro. Quando você fala dízimo e oferta, você está falando o que a Bíblia ensina. Agora, se eu estipular para você, tem fé para dar 100 mil? Tem fé para dar 50 mil? Aí eu estou falando de dinheiro. Porque a Bíblia diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza, nem por necessidade, mas com alegria. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, por isso que a nossa igreja não fala em dinheiro e não tira mais de uma oferta por culto. Ok? Então, a igreja ficou de Daito também com um saldo do ano de 14.400. Entre os vermelhos e os azuis, ainda sobrou um pouco, graças a Deus, né? E a igreja de Toyokawa, ela desse ano teve muita mudança, teve entradas e saídas de pessoas, mas mais saíram do que entraram, e ela ficou com um saldo negativo de 890 mil, né? Mas como essa igreja tinha um saldo anterior, então ela continua no azul, não está no vermelho, graças a Deus. O ano terminou no vermelho, mas a igreja não está, ela se sustenta, né? Que o pastor Gesival estava falando, ele vai explicar. Se o governo vê que uma igreja, uma instituição, ela não consegue se sustentar, então o governo não dá apoio, ele manda fechar, tá? Porque não pode dar prejuízo. Então nós queremos que esse ano, esse começo de ano, vai ser um ano de bênção para a nossa igreja, porque muita gente que viajou, né, Toyokawa, né, famílias saíram que eram de Toyohashi, quando abriu Toyohashi eles é mais perto de casa. Outras famílias viajaram, então a igreja teve essa dificuldade, ok? Nós entendemos que esse relatório é importante para vocês, igreja, saber o como é importante a contribuição de vocês. Como é importante você ser fiel no dízimo e na oferta alçada ao Senhor. E nunca pense que você está dando para o pastor, como muita gente fala. Porque o pastor não tem acesso ao dinheiro da igreja, porque tem um tesoureiro. E tudo que sai e tudo que entra é registrado no livro. Os livros estão aí. Inclusive falei para os irmãos, à disposição de qualquer irmão que quiser. Pastor, eu gostaria de dar uma olhada no livro Caixa da Igreja. Você está com todo o direito, porque não temos nada a esconder. Tudo registrado. E todos os dirigentes são alertados a não fazer nenhuma despesa sequer, sem um recibo, sem uma nota fiscal, para que a gente tenha como mostrar para os crentes. Inclusive o dinheiro que entra para missões não é retido na igreja, vai, como os relatórios que vocês veem, são enviados para a Índia. Esse ano, Diácono Jorge, nós enviamos para a Índia. O Alisson está lá mesmo. Alisson, por favor, vê se joga para nós, para a igreja, por favor. Se você tem aí acesso. Para a Índia e África, onde nós trabalhamos, sustentando órfãos, viúvos, leprosos e acometidos do HIV, né, doentes. Nossa igreja tem enviado, amados, mais de 3 milhões de ienes, né, no ano, ok? Achou lá? Não achou. Então é isso. Enquanto isso, eu vou chamar aqui o pastor Gesival
para que ele venha aqui e ele vai, como